Estamos começando mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso professor Daniel. O professor Daniel, ele é da nossa Escola Bíblica Dominical, aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. É professor da classe de jovens. Não é, Daniel? Muito bem-vindo, viu, Daniel? Muito obrigado por sua presença aqui. Seja muito bem-vindo. Nós vamos hoje conversar sobre o que, Daniel? Hoje nós iremos falar sobre padrão de Deus, né? E antes de tudo, quero agradecer mais uma vez por poder voltar aqui, é sempre muito gratificante. Prazer, pastor José Maria, a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. E como falado anteriormente, falaremos sobre o padrão de Deus, né? À luz de Levítico, capítulo 18. Muito bem, o padrão de Deus é um padrão bastante elevado. Então, à luz do livro de Levíticos, capítulo 18, a partir do verso 1º. Né? Muito bem, este programa, eu quero dizer a você que nos acompanha, ele estará disponível na nossa PIB Web Rádio, domingo, a partir das 10 horas da manhã, como já é do conhecimento de todos vocês, tá? E às quintas-feiras, aqui no nosso canal do YouTube, PIB Fortaleza. Para você acessar é muito simples, www.pibfortaleza.org.br. Você vai no botãozinho lá em cima, clica nele e já acessa diretamente a nossa PIB Web Rádio. Você pode ouvir tranquilamente o programa ali. E também no canal do YouTube, a partir de quinta-feira, 18 horas, este programa já estará disponível. Temos bastante conteúdo lá. Por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like, clique aí no sininho, né? Ative o sininho para você poder receber todas as informações de quando tem conteúdo novo, ok? E mais, muito importante, você, por favor, dissemine, divulgue, informe aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus familiares, para todo mundo aí, para que eles também possam ser alcançados pela palavra de Deus, palavra essa que a gente vai começar a ministrar a partir de agora. Professor Daniel, é contigo. Vamos lá, saber qual é esse padrão de Deus. Vamos lá, né? Queria convidar todos aqueles que nos assistem para acompanhar, mediante a sua Bíblia, em Levítico capítulo 18. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5, tratar a respeito do padrão de Deus, né? Abrindo aqui já uma contextualização. Por que o padrão de Deus? Deus, ele é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. E Deus, ele criou um povo para a glória do seu nome. Logo, nada mais justo, nada mais lógico do que Deus, que é santo, que é verdadeiro, um Deus que estabelece toda a justiça, criar um padrão, desenvolver toda uma forma de viver para o povo que ele mesmo criou para a glória do seu nome. E dentro desse contexto, nós iremos trabalhar aqui, à luz de Levítico capítulo 18, do versículo 1 ao 5, como nós podemos encontrar esse padrão, conhecê-lo e aplicá-lo na nossa vida pessoal, que é importante para nós que temos a disponibilidade de servir a Deus de todo o coração. Como eu falei no início, professor Daniel, é um padrão bastante elevado, né? Perfeitamente. Inclusive, sem as obras de Cristo, já adiantando, nós não conseguiríamos agradar a Deus. Nós conseguimos agradar a Deus mediante as obras de Cristo. Nossos méritos não seriam suficientes se quisermos realmente viver para a glória de Deus. De imediato, vamos lá, Levítico, capítulo 1, capítulo 18, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E falou ainda o Senhor a Moisés, dizendo: Fala com os filhos de Israel e lhes diga: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitastes, nem fareis como na terra de Canaã, a qual eu os conduzo, nem andareis nos seus estatutos. Os meus direitos poreis por obra, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e as minhas leis guardareis, as quais, fazendo isso, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Vamos abrir aqui um outro contexto. Nós estamos diante de uma ordenança dada por Deus a Moisés, que posteriormente deveria ser passada ao povo, né? Moisés, ele assume aí a função de intermediário entre Deus e o povo.
Mas a questão é o seguinte, que contexto é esse? Nós estamos falando aqui do contexto da Terra Prometida, né? Das promessas de Deus voltadas para a aquisição da Terra Prometida, que outrora, lá na época de Abraão, Deus já havia prometido que daria ao seu povo, né? Se nós acompanharmos Gênesis capítulo 12, que é onde nós temos o início dessa trajetória, Deus ele faz a promessa a Abraão de que daria a Abraão uma descendência incontável, numerosa, e essa descendência posteriormente assumiria ali a chamada Terra Prometida, né? Que nós temos aí Canaã como uma Terra Prometida, e Deus ele faz promessas a Abraão, a posteridade de Abraão herdaria a terra, e com o passar dos anos, Deus ele vai reforçando essa promessa que ele fizera a Abraão lá no capítulo 12 aos seus posteriores, como Isaac também ele recebe essa promessa, Jacó também recebe essa promessa da terra prometida. E o tempo vai passando e Deus ele levanta homens, nesse caso aqui Moisés agora, para dar instruções ao povo que havia saído da terra do Egito sobre qual era o posicionamento, qual era as ações que eles deveriam tomar ali diante da posse da terra prometida que iria acontecer. Onde é que entra a questão do padrão de Deus aqui? Veja que Deus ele estabelece uma série de ordenanças, uma série de princípios, uma série de ensinamentos que deveria ser abraçado pelo povo e cumprido ali de todo o coração. Interessante que o livro de Levítico, ele é um livro muito ritualístico, né? Muito ritualístico. Sem dúvida nenhuma. Chega a ser até, por vezes, difícil a compreensão deste livro, mas aqui nesse texto, nem tanto, digamos assim, porque está muito explicitado aqui o que Deus quer de nós com relação ao atingimento desse padrão que Ele mesmo estabeleceu, ele sendo o modelo, ele sendo o paradigma para tudo isso. Sem dúvida nenhuma. O livro de Levítico, ele como um todo, falando de modo geral, ele deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. A gente entende as simbologias, todos os rituais que eram mencionados em Levítico, eles ficam mais claros à luz do Novo Testamento, quando você vê que os costumes, os rituais, eles são transferidos para Jesus Cristo. Então acaba ficando mais clara a mensagem quando nós olhamos para o Novo Testamento, as passagens principalmente de Paulo, e entendemos as informações, a mensagem que o livro traz. Com relação a esse trecho que nós lemos, ele realmente fica bem objetivo, a mensagem é bem objetiva, é bem clara a informação sobre a questão da obediência a Deus, né? Que é uma das temáticas centrais aqui do texto que a gente leu. E voltando a essa questão do contexto de Levítico capítulo 18, então Deus ele levanta Moisés ali para dar essas instruções ao povo sobre qual deveria ser a postura, o posicionamento que eles deveriam tomar. A gente sabe que se nós analisarmos o contexto da história de Israel, desde quando Israel se torna numerosa, como o próprio Deus havia prometido, Israel foi uma nação que sempre deu trabalho a Deus, né? E como deu trabalho? Deu trabalho. Tanto do ponto de vista espiritual, do ponto de vista social também, com Israel como uma organização social ali que Deus levantou, acabou em muitos momentos trilhando caminhos totalmente contrários à palavra de Deus. Então a gente entende aqui a importância de Deus transmitir a mensagem agora a Moisés, para que Moisés ele transmita ao povo, né? Transmita ao povo. Durante a história de Israel a gente vê muitos deslizes, a gente vê muitas situações negativas, então aqui Deus ele preocupado com a situação espiritual do povo e a forma como o povo iria se organizar agora na nova terra, Deus ele vai e transmite a sua lei para que ela pudesse ser repassada ao povo. E Deus vai falar justamente a Moisés, para que Moisés seja o interlocutor, né, perante o povo, o transmissor daquilo que Deus quer que ele mostre acerca de si mesmo. Inclusive entrando aqui nesse primeiro versículo, ele já vai dizer o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés dizendo. A primeira informação que a gente leva em consideração diante dessa mensagem é que a lei, a palavra, ela é divina.
essa mensagem que deveria ser transmitida ao povo e aplicada pelo povo, ela não era algo que vinha do coração de Moisés e nem de qualquer outro homem que tivesse se levantado sobre essa terra. O enfatizar que nós vemos no texto, que falou o Senhor a Moisés, significa que era o próprio Deus que estava falando, o próprio Deus deveria ser ouvido, a mensagem de Deus deveria ser abraçada e as pessoas deveriam ali praticar aquilo que seria transmitido por meio da palavra. E esse primeiro versículo, a gente já percebe que Deus já vinha falando com o povo através de Moisés. Porque o texto começa aqui, falou mais o Senhor. Ou seja, Deus já estava falando e ele falou mais a Moisés, né, dizendo isso que você vai ler certamente no versículo 2. A gente chama isso na linguística aí de coesão sequencial. Nós temos aí um elemento que remete a algo que foi dito anteriormente, perfeitamente. Este homem, ele é professor de português, né? E também é um dos professores, como já falei, da nossa escola. Por isso ele está falando aí dessa coesão sequencial, esses termos bem técnicos assim. Mas vamos lá, Daniel. Então a gente percebe aí nos versículos 1 e 2 que Deus, que ele deixa bem claro que a mensagem, a informação, ela era divina, né? Não era qualquer nação, não era uma mensagem que vinha de qualquer nação, qualquer pessoa. Não era simplesmente Moisés, por mais preparado espiritualmente que fosse, que estava transmitindo a informação. Moisés, na verdade, ele era um intermediário. O que o povo deveria era ouvir a Deus, ouvir a mensagem divina sobre o que seria tratado ali naquele momento, né? E o versículo 2 ele vai dizer o seguinte: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e lhes diga, santos sereis. Ou melhor, na verdade eu estou aqui no 19. Voltando aqui atrás, eu avancei a página aqui, na verdade. Versículo 2 ele vai dizer, fala com os filhos de Israel e lhes diga, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então a questão é o seguinte, Deus ele menciona que o povo não é um povo sem dono. Ele é o vosso Deus, ele é o Deus de vocês. Essa era a mensagem ali que Deus transmite de início. Então o povo, ele não era um povo que andava desgarrado, eles tinham dono, eles tinham ali um ser responsável pela conduta espiritual, por guardar o povo, né? E por que isso é interessante à luz do contexto da época? Porque nós temos, é citado no texto inclusive Egito e Canaã, onde você tinha, por exemplo, nações que viviam a sua própria maneira. Pessoas que na qual tomavam as próprias decisões conforme aquilo que achavam melhor, não tinham princípios pré-estabelecidos a seguir. Então, o que é que nós tínhamos aí? Como cada um adorava o Deus que queria, seguia os princípios que achava melhor, se manifestava-se então dentro de uma sociedade como essa, uma desorganização espiritual, porque não tinha uma orientação divina ali para o povo seguir. Se não tinha uma orientação divina, isso traz consequências em outras áreas, como a questão social, onde você tinha, por exemplo, ali sacrifícios que eram feitos, pessoas que eram responsáveis por matar outras e exercer todo tipo de desonestidade, coisas relacionadas contra o próximo. Então você vê toda uma desorganização se manifestando nas outras nações. Você vê isso no Egito, você vê isso em Canaã e muitas outras nações pagãs que eram comuns no Oriente Antigo. O salmista vai dizer, por exemplo, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A questão é o seguinte, terá êxito, terá sucesso espiritual, digamos assim, aqueles que na qual se dispuseram a ter Deus como Senhor, né? Então, no momento em que uma nação, um grupo, um indivíduo vira as costas para os princípios divinos, então, infelizmente, há sérias consequências que vão se manifestar tanto de maneira individual como de maneira coletiva. Então, a importância de Deus transmitir a mensagem para o povo era justamente para que o povo tivesse essa organização espiritual e que isso acabasse gerando benefícios também para as outras formas como eles se organizavam, inclusive socialmente, né? De uns para com os outros e etc. E Deus faz questão de afirmar e reafirmar: eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso desde a instituição dos mandamentos, não é? Só o teu Deus adorarás, eu sou o Senhor teu Deus. É a primeira coisa que ele fala. E aqui ele de novo reafirma isso, né? Eu sou o Senhor, vosso Deus. Desde quando o pecado entra no mundo, lá com Adão e Eva, o ser humano ele passou a enfatizar uma vida conforme os seus próprios prazeres. Então o homem, ele naturalmente, o estado natural do homem caído é que ele sempre trilha caminhos na qual se distanciam dos princípios estabelecidos por Deus. Essa é a condição do homem caído.
né, dessa forma que cada geração vai assumindo, que começou lá com Adão e Eva e infelizmente vai se manifestando ao longo do tempo, ao longo das gerações, né? Então esse é o estado natural do homem caído. Então o homem sem a instrução de Deus, o homem sem esse reconhecimento de que ele precisa pertencer a Deus, então infelizmente são problemas que vão se intensificando, né? São situações negativas que vão a cada dia se aflorando. É a submissão a Deus em todos os sentidos, né? Aquele Deus como Deus provedor, o Deus como o Deus que vai te guiar, né? A partir inclusive da questão quando levou o povo no deserto, né? São as chamadas teofanias, né? Quando Deus se manifesta ao povo de uma forma totalmente diferente daquilo que comumente, como seres humanos que somos, podemos imaginar e perceber. Deus se apresentou ao povo numa coluna de nuvem no deserto, guiando o povo, né? Dando inclusive o compasso da marcha. Uma hora avançava mais, outra hora avançava menos, outra hora estacionava ali. Então, como esse Deus guia, como esse Deus protetor, né, que essa teofania da coluna de nuvem era para proteger o povo do calor abrasador do deserto, e de noite uma coluna de fogo também na mesma situação de guiar o povo e proteger o povo do frio, porque são os extremos nos desertos, né? Calor demais durante o dia, frio extremo também à noite. Então você veja, é um Deus que é um Deus zeloso, os deles são dele, né? Deus que guia o seu povo, não deixa o povo abandonado à própria sorte. É um Deus que dá a provisão. Deus não deixou o povo morrer no deserto de fome, de inanição. Eu até costumo brincar, um excelente nutricionista, porque providenciava ali tanto a proteína quanto o carboidrato, né? Então é um Deus, puxa vida, sem esse Deus o que é que nós somos? Nada. Exatamente. E outra coisa que é importante ressaltar também, ainda dentro do versículo 2, é que essa expressão que Deus usa com o povo, eu sou o Senhor vosso Deus, traz a ideia o quê? De relacionamento. Também. De que é necessário que o relacionamento do homem para com Deus seja desenvolvido, seja plenamente desenvolvido. E como é que isso acontece? Mediante o conhecimento de Deus. E nós só conhecemos a Deus verdadeiramente, de maneira satisfatória, digamos assim, por meio da sua palavra. Isso. Então havia uma necessidade da lei e das ordenanças de Deus serem transmitidas ao povo naquele momento, para que o povo conhecesse a vontade de Deus e assim construísse um relacionamento saudável para com Deus, né? O povo deveria que inclusive é um subponto importante a se ressaltar, de que construir um relacionamento com Deus em muitos casos, abrir mão de outros relacionamentos. E o que o povo deveria fazer agora? Deixar o passado de lado. Deus, ele enfatiza o Egito e Canaã, porque o Egito era de onde o povo havia saído. E no Egito o povo construiu relacionamentos, o povo de Deus, de certa forma, se deixou levar em muitos momentos pela cultura da época, a cultura egípcia que inclusive, de certa forma, acabava sendo muito influente. E acabou aderindo a certos costumes que não eram convenientes com a palavra de Deus naquele momento. Então acabou-se, nesse processo todo, construindo-se relacionamentos que não eram saudáveis. Então Deus, ele enfatiza esse ponto de que era importante o povo abandonar os costumes que havia adquirido ali, que havia presenciado na terra do Egito. Então, retornando a esse ponto, esse subponto, melhor dizendo, que desenvolver um relacionamento com Deus, em muitos casos, exige-se abrir mão de outros relacionamentos que não vão trazer um benefício espiritual. Você falou aí, inclusive, em abandonar outros relacionamentos para viver este relacionamento com Deus, este Deus que é, de fato, relacional. Josué, que foi o sucessor de Moisés, né, ele mesmo falou, olhe, joguem fora os vossos deuses, se vocês acharem por bem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué falou isso. Sim. Ou seja, ele abriu mão de qualquer outro relacionamento para manter esse relacionamento com esse Deus. Esse Deus que falou aqui em Levítico 18, 2, eu sou o Senhor vosso Deus. Exatamente, Josué 24, capítulo 24.
quando o livro se encerra, né, com Josué lhe trazendo essa informação ao povo, que inclusive aquela era a geração que iria realmente entrar na Terra Prometida, porque a outra geração, a primeira, inclusive da época dele, já havia passado. E é interessante justamente pensar sobre isso. Vocês têm que abandonar de vez a idolatria e tudo aquilo que realmente vai de encontro à palavra de Deus, que contraria os planos que Deus estabeleceu para o seu povo. E entrando aqui no versículo 3, veja só o que Deus vai dizer aqui vai transmitir a Moisés e posteriormente deveria ser passado ao povo. Ou seja, nos versículos 1 e 2, Deus aqui fixou a autoridade dele. Deus ele fixa a autoridade dele. A autoridade se manifesta por meio da palavra, que é transmitida ali a Moisés, e obviamente deveria ser repassada ao povo, né? Isso. Então a gente fecha esse primeiro ponto. E Moisés tinha que dizer ao povo necessariamente, olha, o Senhor é o vosso Deus, é o nosso Deus. Obedeçamos a Ele, sigamos os seus preceitos e tudo mais. Inclusive é necessário nós nos lembrarmos que Deus é nosso Deus, porque nós seres humanos temos uma tendência em muitas situações a esquecermos que não somos seres sem donos, né? Na verdade, a gente precisa somos realmente. Muito autossuficientes muitas vezes, né? Exatamente. Então temos aí a autoridade divina, né? Que se manifestou aí nos versículos 1 e 2, por meio ali da palavra que Deus ele transmite a Moisés. Agora entrando no segundo ponto, nós vamos ver aí a separação. Também, obviamente, por meio da palavra. Agora o foco é uma separação das práticas pagãs. Vamos ler aqui o versículo 3 para entender como é que Deus ele quer trabalhar com o seu povo em relação a essas práticas. Veja só, no versículo 3 ele vai dizer assim, eu vou mudar de tradução aqui, mas se você quiser continuar acompanhando na sua, pode ficar à vontade. Vou agora para a NVI, que diz o seguinte: não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Veja que Deus, ele se preocupa claramente aqui em trazer uma separação. Nós temos aí um princípio de santidade. Separar Israel de qualquer prática que poderia distanciá-los da presença de Deus. Aí voltando para essa questão do Egito. Como é que Egito e Canaã se organizavam nessa época do Oriente Antigo? O Egito, na época, era uma sociedade muito influente. O Egito era uma sociedade que tinha um certo poder, tinha uma certa autonomia em alguns pontos, governamental, por exemplo, e tinha a questão voltando aqui, já inserindo, melhor dizendo, a ideia de religião, que religiosamente falando era um povo bastante politeísta. Né? Adorava vários deuses. Tinha Deus para tudo ali. Ali era o berço da idolatria, era um dos berços da idolatria, digamos assim, né? Aí, somando todas essas questões, o que acontece? O Egito era uma região muito fácil de influenciar outros povos, né? Era de certa forma ali uma região, uma sociedade muito fácil colar de aplicar as suas ideias em relação a outras nações, a outros indivíduos, de certa forma. A questão assim, o berço da civilização atualmente era lá, naquela oportunidade, né? E também as questões de ordem econômica, né? Então tudo afluía para o Egito, né? Então assim, quem ia para ali naturalmente era influenciado, né? Inclusive até mesmo os descendentes de Israel, eles foram para o Egito, ainda no Gênesis, né? Quando José estava governando em busca de alimento. No Egito havia alimento, diante daquela grande fome que havia ali no Oriente, e o Egito realmente acabou sendo bem satisfatório em relação a essa questão alimentar, aos recursos, né, que tinham lá e outras nações não possuíam. Então, somando toda essa combinação de coisas, a gente percebe que o Egito ele era muito influente. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, pastor José Maria, que é o seguinte: nós, seres humanos, nós somos seres altamente influenciáveis. Inclusive eu lembro que trouxe essa questão em algum estudo aqui na rádio, em outro momento, falei essa mesma frase que eu usei agora. Nós somos seres altamente influenciáveis. Se você parar para pensar, as músicas que você gosta, os filmes que você assiste,
por exemplo, tem uma influência que você recebeu em algum momento, e muitas das vezes até inconsciente, nem mesmo você percebe que está sendo influenciado, né? Tem muitas músicas que eu gosto porque me foram apresentadas por amigos, por exemplo, né? Eu gosto de determinadas coisas porque vi outras pessoas fazendo e aquilo me agradou. Segui a área, por exemplo, de letras português porque em algum momento tive professores dessa área que acabaram me agradando. Isso. Então, em todo momento nós estamos sendo influenciados, seja de maneira consciente ou seja de maneira inconsciente, e essas influências acabam ali se manifestando nas decisões que a gente toma. E esse é um cuidado que nós temos que ter, né? Porque com o tanto de influencers que tem hoje, os influencers digitais, nos YouTubes da vida, nos Instagrams da vida, nós percebemos o quanto é um risco iminente de muitas coisas lá de fora, muitos modismos, entrarem nas nossas igrejas. De muitas pessoas trazendo coisas novas para dentro das igrejas, para dentro das suas casas, influenciando comportamentos que vão totalmente contrariamente ao que diz a Bíblia. Ainda mais, como o senhor bem citou, né? Ainda mais no dia de hoje, onde a comunicação está mais desenvolvida, está mais aflorada. Hoje, algo simples, que não tem nenhuma relevância, acaba viralizando, acaba virando meme, né? Digamos assim. Então, o poder de influência que o mundo tem hoje era muito maior do que naquela época, né? Então, assim, hoje é bem mais fácil você ser influenciado mesmo, principalmente por conta aí dos meios de comunicação, né? E essa questão do Egito aqui em relação ao povo, era importante sim que Deus enfatizasse nessa questão. O Egito, ele era uma nação muito pagã, né? Era uma nação muito religiosa que adorava diversos deuses estranhos, e uma das coisas que Deus sempre procurou combater ali por meio da sua lei foi a idolatria. Deus ele sempre condenou a idolatria. Deus sempre condenou qualquer adoração que não fosse voltada para o nome dele. E isso era um princípio elementar que deveria se manifestar a todo momento no povo. E a gente sabe, voltando mais uma vez aqui para o histórico de Israel, que Israel teve momentos de idolatria em diversas fases, em diversos momentos. Você vê Israel adorando deuses estranhos em muitas situações ali, em diversos momentos de profetas, na época de Moisés, e em muitos outros momentos a gente vê Israel. Não vamos muito longe não, o próprio Salomão. Sim, né? O próprio Salomão começou tão bem, adorou deuses tão estranhos. bem, mas de repente aquele tanto de mulheres que ele trouxe para o seu harém, 700 mulheres, 300 concubinas, e ele querendo agradar todas elas, Deus disse para não fazer aquilo, ele fez, né? E acabou estas mulheres, com as suas culturas, com os seus deuses e tudo mais, influenciando Salomão. Então, o que começou tão bem, acabou um desastre. Aí entra justamente essa questão da influência mesmo. Isso. Que o levou ali para uma situação bem negativa, que levou a desagradar a Deus, adorando deuses estranhos, né? Então, o que é que Deus vai dizer? Não fareis como fazem na terra do Egito, na qual habitastes, né? Ou seja, o local onde o povo estava antes de ir para o deserto, e antes, obviamente, de ir para Canaã. Então, aquelas práticas que eles haviam presenciado, e muitos deles haviam até praticado ali, deveria ser deixado de lado. Era algo que já não valeria mais a pena voltar. Então, o que é que a gente tem aí? A gente tem o abandono do passado e o abandono do pecado. Ou seja, tudo aquilo que eu cometi no passado que tinha alguma relação com o pecado, ela deve ser deixada de lado, ela deve ser abandonada. Eu não posso correr o risco de voltar. E aí entra uma questão espiritual muito importante, porque Tiago, por exemplo, vai dizer que todos nós somos tentados conforme as nossas concupiscências. As nossas concupiscências. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tinha determinados vícios de cigarro, por exemplo. Imagine uma pessoa que era viciada em cigarro quando ela era do mundo, quando ela não estava na presença de Deus. Se essa pessoa tinha esse vício de maneira específica, dificilmente Deus a tentaria de uma outra maneira que a levaria a cair. Por exemplo, se ela não tinha um vício de embriaguez, se ela não tinha nenhum contexto de embriaguez, então... eu citei aqui Deus, ou melhor dizendo, na verdade o inimigo, né? O inimigo
não atentaria com outra coisa que não fosse o cigarro, levando em consideração essa situação. Então significa o quê? Que todos nós somos tentados conforme aquilo que nos atrai, né? Conforme as nossas concupiscências. Então é um cuidado que é importante se tomar. E uma das fraquezas do povo aqui, infelizmente, como foi citado, era a questão da idolatria. Então Deus, ele enfatiza essa questão de deixar de lado aquelas práticas, né? Isso, o apóstolo Paulo mesmo, quando escreveu aos Filipenses, ali no capítulo 3, versos 13 e 14, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Precisamos realmente deixar no passado aquilo que não nos pertence mais, né? Nós somos de outro domínio. Nós estamos no domínio de Deus agora. Tanto é que volta a dizer aqui, versículo 2, Deus é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. Exatamente. E aqui a gente não tem, como é que eu posso dizer? A gente não tem casos isolados. Era toda uma situação, era toda uma nação que deveria sair do coração do povo. Era todo um contexto ali que deveria ser abandonado pelo povo, deixar de lado. Então, para a gente fechar esse tópico, tudo aquilo que toda situação do passado que nos leve a pecar contra Deus, ela deve ser abandonada. Ela deve ser abandonada. Então, se nós quisermos realmente construir um relacionamento com Deus, desenvolver um relacionamento saudável com Deus, há necessidade sim de deixar o passado para trás, né? O passado tem que ficar para trás. Tá, aí Deus falou para Moisés dizer ao povo que ele, o Senhor, era o Deus daquele povo. Depois Deus disse para aquele povo não fazer uma série de situações segundo as obras da terra do Egito, não fazer nada segundo as obras da terra de Canaã. Mas ele disse mais alguma coisa? Ou ele só disse, não faça. Tá, eu não vou fazer. E aí, eu vou fazer o quê? Nesse capítulo, no capítulo 18, a gente, focando aqui só no 18, depois Deus ele vai inserir uma série de práticas que o povo deveria deixar. Por que Deus cita essas práticas específicas? Porque elas eram praticadas nessas terras pagãs. Se você ler o capítulo 18, inclusive eu vou deixar como tarefa de casa para quem está nos assistindo, ler o capítulo 18 todo. O foco principal aqui vai ser até o versículo 5, mas eu deixo como dever de casa você ler o capítulo 18 como um todo, e você vai ver uma série de proibições que Deus manifesta ali por meio da sua palavra, que elas tinham total relação com as práticas que eram praticadas nessas terras pagãs. E Deus estava preservando o seu povo. Em que pese ser no Antigo Testamento, isso está válido para hoje. Com certeza. Isso está válido para hoje. Então, olha, a tarefa de casa do professor Daniel, né? Lê o capítulo 18 todo, completo. E um conselho que eu deixo para quem está nos assistindo. Hoje nós vivemos numa ideia, ou melhor, nós não, mas vem até nós certas ideias que identificam a Bíblia como algo ultrapassado. A Bíblia ela não se limita ao tempo. As aplicações, os princípios que eram válidos, os princípios, ainda que tenha mudado a sua forma de aplicação. Porque a gente sabe, por exemplo, que não precisamos mais sacrificar um animal para que os nossos pecados sejam perdoados. Jesus já sacrificou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Já fez tudo isso para sempre, não precisa mais de qualquer outro tipo de sacrifício. Exatamente. Então, por mais que a forma de aplicação de determinadas práticas tenham realmente mudado, os princípios da palavra de Deus, eles permanecem. O espírito da palavra, ele permanece. Então, a Bíblia, ela não se limita ao tempo. A palavra de Deus, ela é atemporal. Ou seja, é mais atual do que o jornal de amanhã. Com certeza. Perfeitamente. E aí, Deus, ele além de enfatizar essa questão do Egito, aí ele vai citar também Canaã. Como fazem na terra de Canaã, a qual eu os conduzo, né? Deus, ele faz questão de dizer, obviamente, que levaria o povo para aquela terra, mas todo cuidado agora era pouco. Né? A gente pensa, pode ter até uma certa tendência a pensar de que que quando o povo toma a terra prometida, era só entrar e pronto, agora sombra e água fresca, mas na verdade não era assim que as coisas funcionavam. Deveria ser feita ali toda uma limpeza espiritual, digamos assim. Aqueles habitantes, eles teriam que ser removidos daquela terra, os costumes deveriam ser realmente retirados, haveria ali realmente uma limpeza espiritual, né?
tomar posse da terra prometida não era apenas achar um lugar para acampar. Tinha que colocar em ordem todo o local, né? O local teria que ser colocado em ordem. Então qualquer prática ali, qualquer situação que fosse contrária aos princípios de Deus deveria realmente ser excluída, né? Qualquer situação como essa. E como é que era o povo de Canaã? O povo de Canaã, eles tinham umas similaridades ali com o Egito. Mudava, obviamente, algumas coisas. Mas era um povo pagão, era um povo ali muito dado a sacrifícios de idolatria, sacrifícios humanos, inclusive. Havia quem praticasse ali, grupos que praticavam sacrifícios humanos em Canaã. Então era uma terra totalmente pagã, melhor dizendo, era uma terra totalmente pagã, né? Então todo cuidado em relação ao contato com essa terra deveria ser tomado naquele momento. E Deus já adverte logo o seu povo: vocês não podem praticar as mesmas obras que são praticadas naquele local, né? E me parece aqui, me corrija se eu estiver errado, que tem duas situações. Uma situação são as obras, a prática do povo, e a outra situação, Deus menciona aqui estatutos, né? Estatutos não quer dizer necessariamente uma lei positivada, escrita, aprovada por uma autoridade ou por um colegiado de autoridades, mas podem ser também normas ditas no direito consuetudinárias, normas que são costumeiras, são aquele do dia a dia do povo, que acabam se tornando, o muito repetir acaba se tornando uma norma do local. Entendeu? Nesse sentido aí, pelo que eu estou entendendo, acontecem essas duas situações. É isso? Agora, ressaltando aqui, o pastor José Maria é da área do direito, então ele conhece aí o que se trata de leis e estatutos, ele realmente tem respaldo para falar. E esse ponto é interessante porque, por mais que você não tenha um estatuto, uma lei formalizada, no momento em que você tem um conjunto de práticas que se tornam costumeiras ali dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, aquilo ali vira uma espécie de estatuto, uma espécie de lei informal, digamos assim. Sim. Por mais que não tenha sido formalizadas, mas na prática elas existem. E era justamente isso que acontecia em terras como Canaã e Egito, onde era costume a idolatria, era costume a adoração a deuses pagãos, era costume o hábito das práticas que ofendiam os princípios divinos. Então isso de certa forma acaba se tornando realmente ali, no conceito prático, acaba se tornando um estatuto, acaba se tornando uma lei, faz parte. As pessoas que habitam ali dançam conforme esta música, esta situação, se comportam conforme esta situação. E Deus enfatiza que isso não deveria ser um instrumento de conduta para o povo. Era algo que deveria ser realmente abandonado, deveria ser deixado de lado. E entrando aqui no próximo ponto, já no versículo 4, a gente tem a obediência à vontade de Deus, né? Então, dentro desse padrão que Deus estabelece para o povo, que Deus deseja que o povo pratique, tem a questão da obediência à vontade de Deus. Vamos ler aqui o versículo 4 para tentar entender esse ponto. Veja só o que ele vai dizer. Os meus direitos poreis por obra, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então nós temos aí uma troca, ou seja, uma substituição, melhor dizendo. Você vai ter que substituir os estatutos destas terras pagãs pelos meus. Todo costume, toda prática que levem vocês a pecarem, vocês vão ter que substituir pela vontade de Deus, a qual a própria palavra menciona como sendo boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Perfeito. A qual é mencionado justamente, boa, perfeita e agradável. Nós temos somente pontos positivos em relação à vontade de Deus. Então, tudo aquilo que pudesse realmente ofender a Deus deveria ser substituído por aquilo que agora o agradaria, né? Que são a obediência aos princípios, que é a obediência aos princípios divinos. Você mencionou aí, eu falei Romanos 12, e de fato está aqui, a partir do verso 1 já fala assim, o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus está querendo aqui, professor Daniel, é justamente isso, que eles façam conforme a própria mentalidade de Deus, se submetam à vontade de Deus, porque essa vontade é boa, agradável e perfeita, é isso? Ela é boa, perfeita e agradável. E é mediante o conhecimento da palavra, dos princípios divinos, que a gente conhece qual é a vontade de Deus, né? Por isso a preocupação que Deus tem aqui de estar a todo tempo manifestando a sua lei para que o povo a conhecesse. Então o que é que o povo deveria fazer? Não imitar os costumes da terra que ele veio antes e da que ele vai agora. Então a gente tem aí essa antítese entre o passado e o futuro agora. Veja só isso daí, né? O povo deveria abandonar as práticas do passado e não poderia se apegar às práticas da terra futura. Então Deus ele está preocupado com o povo a todo momento. Aquilo que ficou para trás fica no passado. Aquilo que vocês ainda vão viver, existem também instruções acerca do que será vivido, né? Deus ele conhecia o seu povo. Deus ele sabia da facilidade que o povo teria ao chegar em Canaã de se submeter àquelas práticas que contrariam seus princípios. Ora, o povo começou a sentir falta dos repolhos, das cebolas do Egito, exatamente. Não é? Com certeza. Quando Deus estava conduzindo esse povo para um lugar onde uma terra que mana leite e mel, lugar muito mais agradável, um lugar farto, e o povo não conseguia enxergar um palmo adiante do nariz, saudosos que estavam do Egito, por conseguinte também das suas práticas, né? Que Deus agora aqui está dizendo para que abandonem. Com certeza. E detalhe, Deus no Egito, Deus ele manda o alimento para o povo, Deus ele manda carne e o povo com saudade das cebolas lá do Egito, né? Sim. O qual era como é que era adquirido à base de muito sofrimento, inclusive. Sim. O povo estava lá como cativo, o povo não estava no estado de honra. Em outras palavras, é como se algumas pessoas sentissem falta de viver situações negativas, né? As pessoas elas não se dão conta do bem que Deus tem feito na sua vida em muitos casos, né? Então a gente precisa realmente ter cuidado em relação a isso. Então no momento em que o povo entrasse na terra prometida, ali seria muito fácil de se corromper com aquela cultura, se aquela cultura ela não fosse aniquilada ali naquele momento mesmo. E detalhe, mas por que Deus faria isso? A questão é o seguinte, em Canaã, o povo que habitava em Canaã eram os verdadeiros intrusos, porque Deus já havia decretado que aquela terra estava reservada para o seu povo, então uma hora ou outra Israel iria tomar conta, né? Então no momento em que Israel, que servia a Deus, tomasse posse de Canaã, agora toda aquela terra deveria ser regida conforme os padrões que Deus estabeleceu por meio da sua palavra. A realidade de Canaã deveria mudar a partir do momento em que o povo de Deus entrasse naquela terra. Ao ponto de que ela teria que ser conhecida agora não mais como uma terra pagã, mas como uma terra do povo de Deus. Uma terra cujo Deus é o Senhor, né? Então a partir de então era isso que deveria se estabelecer no momento em que o povo adquirisse a terra prometida. É o que ele diz aqui, de novo, no verso 4, né? Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Segunda vez aqui, no início do capítulo 18, ele está dizendo que ele é o Senhor, o nosso Deus. E o que é interessante é porque, dependendo da tradução, ainda é colocado aí um porquê. O porquê ele é explicativo. Quando eu digo o porquê de algo, é porque eu estou explicando o porquê que eu estou fazendo. Em outras palavras, vocês devem cumprir porque eu sou o Senhor de vocês. Esse é o padrão que eu estabeleci. Todos aqueles que querem agradar a Deus, eles têm que andar conforme a vontade de Deus, né? A questão é o seguinte, eu não posso simplesmente querer fazer a vontade de Deus, ou melhor, eu não posso intencionar fazer a vontade de Deus querendo agradar a mim mesmo. Querendo agradar somente aos homens, aqueles que vão me ver ali presencialmente, humanamente falando, melhor dizendo, né? Então Deus ele estabelece porque ele é soberano. Então havia necessidade sim do povo andar conforme aquilo que o próprio Deus estabeleceu. E outra coisa que é interessante, pastor, ainda nesse versículo 4, é que o padrão que Deus estabelece a partir de então, ele é um padrão distinto. Ele era totalmente diferente, né, daquilo que nós víamos nas outras terras. Primeiro, sobre essa questão da formalização da lei. A lei de Deus era formalizada. Havia toda a lei de Moisés ali disponível para o povo consultar, para o povo praticar, né? Até então nós ainda
Nós vemos aqui que não era, obviamente, o tempo da graça, então a lei ela estava em atividade. Se bem que o povo sempre viveu pela graça, né? O povo sempre viveu pela graça de Deus. Sempre foi a graça de Deus. Mas aqui nós estamos num período em que a lei ela estava em atividade, então aquela era a forma de conduta que o povo tinha para poder se conduzir de maneira santa na presença de Deus, conhecer a lei e obedecê-la. Então era algo realmente, era um padrão distinto se comparado a outras nações, né? Então o povo, eles tinham ali tudo que eles precisavam se quisessem conhecer a Deus e viver para a glória de Deus, né? E interessante aqui também, ele fala: fareis conforme os meus juízos. Se nós formos trazer aqui ainda agora de novo para o direito, quando você fala assim, o juízo da vara tal, né, não está se referindo necessariamente ao julgador ou à vara em si, está se referindo ao entendimento que se dá naquela situação ali, né? Qual é o entendimento daquele juiz daquela vara sobre determinada matéria? Qual é o juízo, né? É o que está dizendo aqui. O que é que Deus quer? O que é que Deus entende? O que é que Deus bate o martelo ali, preceitua para nós andarmos? Os juízos dele e os estatutos que nós devemos guardar. E sobre essa questão dos princípios básicos da palavra de Deus, aquilo que Deus deixou se torna acessível ao ser humano, a questão da compreensão. Eu consigo, por exemplo, compreender ao ler a Escritura que Jesus, ele é o Salvador, de que não existe salvação além do nome de Cristo, além de Jesus, de que só nós podemos agradar a Deus somente mediante as obras de Cristo. Então isso acaba se manifestando de maneira clara. Então realmente, Deus, ele deixa claro o porquê das suas ordenanças, das suas leis, ali dos seus estatutos, né? Indo aqui para o versículo 5, referente ao último ponto, ele vai dizer o seguinte, ó: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Aí Deus enfatiza: eu sou o Senhor. Enfatiza terceira vez. Pela terceira vez Deus repete aí a mesma expressão: eu sou o Senhor, né? E qual é a questão aqui? Você percebe que há uma promessa, né? Há uma promessa mediante a palavra. Aquilo que o homem cumprir, ou seja, se o homem cumprir a palavra de Deus, ele vai viver por ela. Aí você pode encontrar até uma problemática aí, porque a questão é o seguinte: como é que nós vamos cumprir? Imagine que Deus estivesse naquele momento, naquele contexto, se referindo à sua lei, que era o que tinha-se de registro naquele momento. Nós estamos falando de 613 ordenanças, pelo menos 613 ordenanças. Como é que o ser humano vai colocar 613 ordenanças em práticas sem quebrar nenhuma delas? Porque Tiago vai dizer que quando nós quebramos um dos mandamentos, nós colocamos todos os outros a perder na prática. A questão é o seguinte, que nós realmente não conseguimos. Mas a palavra é o que traz vida, o homem vai viver pela palavra. Nós conseguimos obedecer a Deus mediante uma intervenção de Jesus Cristo. Isso significa o seguinte: Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, no momento em que eu cometo um pecado, se eu me arrepender verdadeiramente, Jesus, ele me reconcilia para com Deus. A base da obra de Cristo, eu posso realmente agradar a Deus. E eu tenho a plena consciência de que, ainda que eu quebre alguns dos seus princípios, eu posso alcançar o perdão se de coração eu me arrepender. A obra de Cristo, ela é uma ligação perfeita ali do homem para com Deus, né? Então, por meio de Cristo, sim, nós podemos viver por meio da obediência à palavra de Deus, nós podemos viver por meio da palavra. Nesses 5 primeiros versículos do capítulo 18 de Levítico, nós vemos Deus falando em 3 oportunidades que Ele, o Senhor, é o nosso Deus. E em 2 oportunidades Ele fala que para nós fazermos conforme os seus juízos e os seus estatutos e para guardarmos o que está achado nesses juízos e nesses estatutos, né? E ele diz mais nessa promessa que você falou, né? Do tópico 5 falou que é uma promessa mediante a palavra de Deus, né? Ele diz assim: os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Esse viverá não é só o sentido do respirar,
não é só o mover-se, mas é uma vida abundante, uma vida plena nele. Não é isso, professor? É isso mesmo? Com toda certeza, com toda certeza. Não existe só apenas a questão física, a questão biológica de vida aí. Existe a questão espiritual, que eu diria que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Então, a questão da vida plena com Deus, uma vida saudável espiritualmente, ela está toda envolvida com a prática da obediência à palavra de Deus, né? Então, para finalizar esse estudo, é importante a gente ressaltar que por meio de Levítico, capítulo 18, versículo 1 ao 5, nós percebemos claramente que Deus ele estabelece um padrão que deveria ser seguido ali pelo seu povo, né? Deus estabelece um padrão. Por quê? Porque Deus ele tem um povo, Deus ele é santo, Deus ele é justo, e nada mais justo do que estabelecer uma forma de como aquele povo deveria se conduzir. E o último recado que eu deixo para quem está nos assistindo é que sozinho você realmente não consegue. Precisamos estar aos pés de Cristo, precisamos recorrer a Jesus. Jesus ele é a nossa salvação, ele é o caminho de volta para Deus. Somente Jesus ele pode restaurar a comunhão com Deus que nós mesmos quebramos por conta das decisões contrárias que nós tomamos. Então, somente mediante a obra de Cristo, reconhecendo que nós somos pecadores, é que poderemos sim andar conforme a vontade de Deus e assim viver conforme o padrão que Deus estabeleceu para o seu povo. Andando conforme os estatutos de Deus e guardando os seus juízos. Muito bem, nós chegamos ao fim da nossa lição de hoje no Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. E eu quero, Daniel, agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Daniel, professor da nossa Escola Bíblica Dominical aqui da PIB Fortaleza, classe de jovens, né, Daniel? Querido, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Eu tenho certeza que tanto quanto eu fui, os nossos seguidores também foram ricamente abençoados e edificados com essa palavra de hoje. Amém, pastor. A gratidão é toda minha. É sempre uma satisfação voltar aqui. E ainda mais é a primeira vez que eu vejo esse formato. E desde já sintam-se convidados a participar da nossa Escola Bíblica aqui na PIB Fortaleza. Um grande abraço, foi um prazer. E memoriza esta informação em Levítico capítulo 18, versículo 1. Padrão estabelecido, melhor, capítulo 18, do 1 ao 5. Dever padrão, de casa, né? Dever de casa, ler o capítulo inteiro. E reconhecer o padrão estabelecido por Deus. Grande abraço. Ele fez o convite para você vir aqui, na Escola Bíblica Dominical. Esta classe, que ele é o professor, começa, todo domingo, começa às 9 horas da manhã, aqui no prédio da Alameda, tá ok? Convidado, não perca a oportunidade de estar numa aula de EBD com o professor Daniel. Um beijo grande, Deus abençoe sua vida, muito obrigado por sua companhia, até agora.